Há um tempo atrás eu estava conversando com alguns alunos e eu me dei conta que muita coisa que eu passo para eles, né, em relação a cuidados que eles precisam ter na carreira deles como um todo, são muito relacionados aos erros que eu cometi. E apesar de eu ter aprendido com esses erros, eu confesso que é uma coisa que ninguém precisa passar na carreira para que consiga ter um bom desenvolvimento dentro dela. Então, para esse vídeo eu separei 3 erros que eu cometi ao longo da minha carreira e que eu aprendi com eles. E a ideia aqui é compartilhar os erros cometidos para que você que está assistindo não cometa eles. Antes de eu começar, se inscreve no canal se você não for inscrito, já deixa o like aí pro conteúdo, porque é dessa forma que eu vejo se você tá gostando aí do que eu venho publicando ao longo das semanas. É sempre muito importante a gente falar que erros acontecem ao longo do nosso desenvolvimento, né? Quando a gente decide que a gente vai se tornar um motion designer e começa a estudar para isso e logo pegar seus primeiros projetos, a gente espera que a gente não cometa nenhum erro, mas cometê-los não é um sinônimo de fracasso. Então, independente dos erros que você já tenha cometido ou dos erros que eu mesmo já tenha cometido, isso não é um sinal de fracasso propriamente dito dentro da nossa carreira. Erros acontecem, mas o importante é que a gente não cometa eles novamente, né? O importante é que a gente sempre consiga aprender com eles. Então, entenda que você precisa aprender com os seus erros. É lógico que é importante a gente evitar eles, mas se eles acontecerem, não desanime. Aprenda com eles e toque pra frente. Primeiro erro que eu cometi na carreira, principalmente no começo, e que eu queria trazer pra você não cometer, é ignorar os fundamentos, tanto do design quanto os fundamentos da animação. Logo que eu começo a ensinar sobre motion design, eu falo dos princípios do design e dos princípios da animação. É uma das primeiras coisas que eu trago pra dentro do aprendizado, mas o erro que a gente pode acabar cometendo e que eu cometi lá no começo foi ignorar eles. Muitas vezes por pressa, muitas vezes por falta de cuidado, eu não me preocupava com os princípios, achando que aquilo estava bom, que aquilo ia dar certo, e na grande maioria das vezes, lá no começo, quando eu ignorava os princípios, algo saía de errado. A qualidade final poderia não ficar tão boa, acontecia de ter muitas alterações partindo do cliente. E por que tudo isso? Porque a gente negligenciar os princípios, tanto do design quanto da animação, faz com que nossos projetos não tenham intenção, né? Que eles tenham uma desordem visual. O design não faz sentido, as movimentações não têm uma mensagem clara. E se isso acontece e não passa pelo crivo do seu cliente, porque a gente tem que lembrar que o nosso cliente, na grande maioria das vezes, ele não entende de motion design. Então, o que a gente entrega pra ele tá confiando de que tá tudo certo. E aí, quando ele vai fazer o que ele tem que fazer com o projeto que ele encomendou, né? Fazer uma publicação pra tentar gerar venda, pra tentar gerar um aumento na conexão com o branding, por exemplo, acaba não acontecendo, né? Então, o nosso projeto não atingiu o objetivo pelo qual ele foi contratado. Isso porque a gente não respeitou os princípios do design e os princípios da animação. Ou você respeitou os dos design e não respeitou o da animação, ou vice-versa. A gente tem que entender que os princípios não é só falácia, não é eu falar pra vocês que existem 12 princípios da animação, você decorar quais são os 12 e nunca aplicar. Eles têm função, né? Eles têm um objetivo de passar algum tipo de mensagem. Quando você une alguns princípios para fazer certo tipo de animação, eles vão passar uma mensagem específica. Então, se a gente deixa aí pro vento todo o conceito que os princípios traz pra gente, e a gente faz aí de qualquer jeito, só movimenta as coisas para que alguma coisa aconteça, isso não é passar mensagem, isso é só você mexer algo dali pra cá. Então, o primeiro erro que a gente não pode cometer é ignorar os princípios. Eu fiz muito isso no começo, né? Quando eu comecei a animar, eu ainda não trabalhava com design, eu era só um animador, eu ignorava os princípios da animação. Eu falava, não vai dar tempo de fazer, ou vai demorar muito tempo pra fazer, eu quero entregar isso aqui logo e tudo mais. E aí eu fui aprendendo com esse erro que os projetos que eu estava fazendo não estava gerando resultado, né? Nem pro cliente, nem pra mim mesmo. Começou a afetar absurdamente a minha carreira, porque eu era o cara que fazia umas animações e não estavam gerando resultado, e o cliente não queria isso. Então tome muito cuidado e não ignore os princípios do design e os princípios da animação. O segundo erro que eu cometi, principalmente ali mais no meio da minha carreira, depois de 5, 6 anos trabalhando como motion designer, foi ignorar a prática contínua. O que acontecia? Depois de muito tempo trabalhando como motion designer, eu comecei a parar de praticar. Pra mim já não estava mais fazendo sentido praticar uma coisa que eu já fazia ou alguma coisa que eu não iria fazer. E o que foi acontecendo pelo fato de eu parar de praticar? Toda vez que eu precisava relembrar um efeito específico, né, alguma coisa específica que eu precisava fazer, eu ia lá procurar um tutorial de como que fazia aquele efeito, que há 2, 3 anos atrás eu sabia fazer ele tranquilamente, sem dificuldade nenhuma. Então eu tinha que ir lá procurar um tutorial. Isso é um problema? Você ir lá procurar um tutorial, procurar algum vídeo que te ensine a fazer novamente algo que você já sabia? Não tem problema nenhum. Só que quando a gente começa
começa a fazer isso muitas vezes, principalmente num projeto que um cliente encomendou, a gente pode ter um problema de tempo. Já pensou que você tem um projeto para ser feito ali em 10 dias e nesse projeto existem 3 efeitos que você não lembra como é que faz, que você vai precisar ver tutoriais de como fazer esses efeitos. E aí você vai precisar assistir 3 vídeos de 1 hora para conseguir fazer aquele efeito. Então você vai assistir o vídeo e ainda vai praticando para conseguir executar ele. Você vai demorar mais de 1 hora, que é o tempo de duração daquele vídeo que você está assistindo. Entende que nessa situação você vai demorar muito tempo para aprender um efeito que você já sabia, sendo que se você tivesse praticando ele com recorrência a cada 2, 3, 4 meses, você fazendo esse efeito novamente, você ia ter ele muito mais fresco na sua cabeça e não esquecer ele. Isso vale para efeito, isso vale para técnica, isso vale para software. Então, cada coisinha que você executa no seu dia a dia, a gente tem que deixar de fazer ele no automático. A gente tem que praticar ele quando a gente não executa ele. Não é porque você fez ball sim ball lá quando estava aprendendo motion design e aí depois parou de fazer, nunca mais fez porque você já sabia fazer, que isso vai garantir que fazer um ball sim ball vai ficar fresco na sua cabeça. E podem existir outros efeitos na semana seguinte que a base desse efeito é fazer um ball sim ball, por exemplo, sabe? Aí você vai ter que ir lá e lembrar como é que faz todo o processo para poder fazer, sendo que você já podia continuar ali no que você tinha que fazer, sem perder ritmo. Lembra sempre, parar para ver um tutorial, parar para assistir alguma coisa que vá fazer você lembrar daquilo, isso pode atrapalhar o seu processo. O seu workflow vai estar sendo prejudicado por causa disso. Na pior das situações, você pode acabar atrasando a sua entrega, que é o pior que pode acontecer na nossa carreira. Então não ignore a prática contínua. E uma coisa muito legal para se colocar dentro desse aprendizado é você sempre se preocupar em aprender coisas que você ainda não fez. Então vamos lá, você está trabalhando aí como motion designer há 2, 3, 4 anos e nunca aconteceu de você ter que fazer um projeto em colagem, por exemplo. Vale muito a pena que mesmo você não precisando fazer colagem em todos esses anos, que você saiba fazer a colagem. Porque se chegar algum projeto de colagem para você fazer, você não vai precisar ter que testar, chegar em resultados partindo do zero. Se você vai testar, já parta do meio do caminho. E o terceiro erro que eu cometi, principalmente do meio da carreira até mais os tempos um pouco mais atuais, foi negligenciar a colaboração. Eu já falei algumas vezes que você ser um motion designer pode ser um trabalho solitário. Nem sempre, mas pode ser. Porque a gente acumula 3 funções. Nós fazemos a nossa arte, nós fazemos a direção de arte dela, depois nós animamos. Existem, inclusive, alguns profissionais de motion design, você pode ser esse profissional, que ainda faz o som da animação. Então pensa, você não vai se comunicar com ninguém para executar esse projeto. E isso pode atrapalhar em 2 coisas. A primeira coisa é na troca de conhecimento. Quando você não conversa com outro profissional, quando você não tem uma conexão com outro profissional, você perde a capacidade de aprender com o próximo. Todos nós temos realidades diferentes. Então, quando a gente vê o processo, o dia a dia de um outro profissional que faz a mesma coisa que a gente, mas ele vive de uma forma diferente que a gente deixa de absorver possibilidades do que fazer em situações de erro, em situações de emergência ou até mesmo em situações de projeto. Um exemplo que eu tenho a dar para isso é quantos efeitos e quantos estilos eu só conheci porque eu estava conversando com outro profissional. Outros profissionais já me apresentaram estilos, já me apresentaram projetos, já me apresentaram outros profissionais para se acompanhar, para conhecer, para ver do trabalho. Então, o primeiro problema de você não ter uma colaboração com outros profissionais afeta principalmente no seu aprendizado, no seu desenvolvimento. E o segundo problema disso é que você afeta diretamente o seu networking, tá? Networking no motion design é a chave para uma carreira bem sucedida. Se você vê um profissional por aí de motion design que é bem sucedido e ele nunca teve uma conexão de networking, ele é a exceção. Esse não é o grande caso. A minha carreira no motion design só deu certo quando eu aprendi a me conectar com outros profissionais. E não só com outros profissionais, quando eu aprendi a me conectar com outras pessoas que foram meus clientes e com outras pessoas que atuavam em outras áreas da criação. Foi no momento que eu aprendi a me conectar com outros profissionais que eu nunca mais precisei prospectar clientes. Já fazem anos que eu não prospecto um cliente porque todos os meus clientes vêm das minhas conexões. Outros profissionais que me indicam, outros clientes que me indicam, outros profissionais que eu conheço que não podem pegar um projeto e passam um projeto para mim, outros profissionais que me chamam para participar de um grupo dentro de um projeto e isso vice-versa, porque eu também faço a mesma coisa.
coisa. Por muitos anos eu cometi o erro de trabalhar sempre sozinho. Quando eu aprendi que eu podia pegar outro profissional, né, outro motion designer para fazer um projeto junto comigo, eram dois fazendo um projeto, entregando mais rápido, cobrando o mesmo preço, sendo que daria para cobrar até mais, mas só nesse caso eu conseguia trazer um outro profissional, a gente fazia um projeto mais rápido do que eu faria sozinho e nisso eu conseguia pegar um outro projeto. Então, se num mês eu ia fazer um único projeto, naquele mesmo mês eu consegui fazer 2 projetos, sendo que eu cobrei um pouco mais caro nesses 2 projetos e faturei mais do que eu faturaria com apenas um projeto no mês. E a colaboração é a maior chave nisso tudo. Então, não cometa o erro de negligenciar a comunidade de motion design que a gente tem hoje. Se você tá começando, se conecte com quem tá começando, se conecte com outros profissionais que já estão há um tempo no mercado, porque esses profissionais podem te dar dicas. Quem tá começando pode trabalhar junto com você e vocês podem começar junto nessa caminhada, fazendo os projetos mais rápidos, trabalhando com outros processos de criatividade, porque cada um tem o seu. Se você não se preocupa com a colaboração hoje, faça isso que você vai ver o salto que a sua carreira no motion design vai dar. Esses foram os erros que eu cometi e que eu tô trazendo aqui pra você abrir seus olhos e não cometer eles, beleza? Lembrando mais uma vez que você não precisa ter medo de errar, né? Errar não é o problema. Errar dentro da nossa profissão acaba sendo parte do processo. E a intenção desse vídeo é que você não cometa pelo menos esses 3 que eu passei pra você. Cada profissional é individual e pode ter erros específicos de cada um, mas alguns erros podem ser ocorridos por várias pessoas diferentes e por esse motivo que eu trouxe os meus, para que você reflita sobre eles e não cometa eles caso possa acontecer. Aí na tela estão aparecendo outros vídeos que podem te ajudar aí na sua carreira de motion designer e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!